Começa agora pela Rede TV Tech e TV Câmara, em UHF, o programa Caderno Digital. Boa tarde para você que nos assiste aqui pela Rede TV Tech, agora em UHF, e também por todas as mídias sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, também no Twitter e no Instagram. Basta procurar por TV Tech Jundiaí. Olha, o nosso programa de hoje é muito interessante, é um programa que envolve história, envolve fé, crença, a respeito da comunidade do bairro São José da Pedra Santa, aqui em Jundiaí. Pedra Santa, por que Pedra Santa? É isso que a gente vai saber hoje. E o meu convidado é o arquiteto, urbanista e historiador Roberto Franco Bueno. Olá, muito bem-vindo, seu Roberto. Muito obrigado a vocês também pelo convite, viu? Seu Roberto, o senhor vive aqui em Jundiaí há muito tempo, apesar, de já ter me contado que não é nascido aqui, mas a família é daqui e o senhor conhece bem a cidade. Gostaria de saber se o senhor já ouviu falar dessa história do bairro São José da Pedra Santa. Eu não conhecia por esse nome. Eu conhecia por Capivari, né? Porque é ali a região do bairro do Capivari, onde ficava o sítio de Dr. Monlevade. O sítio do Dr. Monlevade era vizinho à Paulista, aos trilhos da Paulista, naquela posição de Louveira, né? Antes da chegada em Louveira. Que antes Capivari. Era tudo Jundiaí, né? Jundiaí era para diante de Vinhedo, né? Bom, Jundiaí era Campinas, era Jundiaí, né? Campinas se emancipou de Jundiaí em 1790. Nossa, Jundiaí seria enorme hoje em dia, né? Essa história da pedra, ela foi achada na nascente de um rio, é o que o pessoal conta, por 3 lenhadores. E tempos depois, o pessoal daquela comunidade passou a considerar aquela pedra uma pedra santa, porque ela se mexia. Como isso pode ter acontecido? Claro que ou é uma lenda ou é um milagre, né? Não se consegue distinguir uma coisa da outra. Mas eu conheço essa lenda desde quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Entende? Não é uma lenda atual. Eu estou com 83 anos, portanto é uma lenda quase que centenária. Deve ser centenária, né? Deve ser de mais de 100 anos. E o que o senhor lembra da primeira vez que ouviu falar da pedra? Eu brincava ali, porque ali era o sítio do Dr. Monlevade. Né? Eu não lembro o tamanho da área do sítio, porque eu era menino, criança, né? Eu, meu irmão e os 2 netos de Dr. Monlevade, o Marcos e o Fernando Tomanic. Né? Esse Monlevade é o nome de rua, o Dr. Engenheiro Monlevade? Isso, que foi o presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, foi o mentor, ele que criou, praticamente criou a Companhia Paulista, né? E como engenheiro ele estendeu a Paulista até os sertões, né? Foi uma verdadeira odisseia, né, naquela época. Né? Então o senhor frequentava lá, brincava com os meninos da família. Isso. E aí, como surgiu essa história da pedra? Olha, eu ouvi dizer, e aliás por seu intermédio também ouvi repetir a história, né, que eu já não lembrava mais, porque as coisas a gente vai esquecendo, né, a memória da gente não é uma coisa assim, né, de registro de computador, né, acabam algumas coisas que a gente não relembra, acaba esquecendo, né? Mas imediatamente da sua fala, no dia do seu convite, que foi via telefônica, eu me lembrei do Marcos, do Fernando, que eram filhos de Dona Lucinha, netos de Dr. Monlevade e filha de Dona Lucinha Monlevade Tomanic, que ela era casada com o Tomanic, o Ernesto. Para a gente relembrar, então, um pouco melhor, já que o senhor falou que a memória não está tão boa assim, sim. Vamos assistir uma reportagem sobre isso juntos? Perfeitamente, com muito prazer. Vamos ver ali, ó.
Jundiaí é uma cidade dos encantos. Desde 1880, uma pedra encontrada por lenhadores fez do bairro São José da Pedra Santa um mistério. Mistério este que cresceu com a chegada dos imigrantes italianos na região. Nós chegamos aqui em 1912. Chegou a família Zucato, Marzullo, Favaretto e Scarpinelli. Aí nós chegamos, a pedra já estava na igreja, né, na capelinha lá de São José. E aí que contaram essa história para nossas famílias. 3 lenhadores estavam trabalhando aqui, cortando o mato, e vieram buscar água nessa nascente. E acharam uma pedra, que levaram para a casa deles para afiar machado. E conta que no outro dia essa pedra não estava mais lá na casa deles. Aí ninguém achou, aí foram ver, a pedra tinha voltado para cá. Aí pegaram a pedra, levaram. No outro dia a pedra voltou de novo. Aí começou o comentário, né, que a pedra voltava para a nascente, aí levaram a pedra na igreja, fizeram procissão. Um padre, que também não sei o nome, também fez a procissão, abençoou e a pedra ficou lá na primeira capelinha do bairro, que aqui já era a Fazenda São José. No bairro, a Capela de São José, um dos santos mais populares da Igreja Católica, abriga a pedra que se tornou santa até hoje. Nós somos muito devotos, né, de São José, né? São José é o nosso glorioso padroeiro, né, que nos ajuda todos os dias da nossa vida, né, derramando as suas graças, sua bênção, nos protegendo, né? E aqui nós temos, na porta foi entalhada essa porta, colocando a imagem de São José, né, Nossa Senhora, Menino Jesus. Ali está a Pedra Santa também. Aqui nós temos a sigla das famílias, das primeiras famílias que chegaram no bairro. Somos descendentes de italiano. Então aqui está entalhado as casas do bairro, também foi colocado também, para que nós possamos sempre lembrar, né, da nossa história e lembrar principalmente de São José, né? Depois, em 1998, nós construímos essa capela maior e nós colocamos ela aqui, embaixo do Santíssimo, pelo respeito por ter ela conosco todos esses anos. Né, quase 100 e pouquinhos anos, né, desse encontro com esse sinal. Cientificamente, não temos como atestar, mas a fé das pessoas, o testemunho das pessoas, né, que passam por essa capela, as marcas que essa pedra traz, que contam não só o mistério, mas a vida. Cada pessoa que ali tocou nessa pedra deixou a marca da sua vida, suas mãos calejadas, de lavradores, de operários, né, tocaram num mistério que não se explica, mas que se vive. E certamente, ao retornarem para suas casas, saíram mais agraciadas. Não pela pedra, claro, mas pela graça que vem de Deus e que é maior do que tudo isso. Então, todos os anos, dia 19 de março, é festa. Festa de São José, não somente o esposo de Maria, mas da Pedra Santa. E a história não para por aí. O mistério se tornou um milagre. Prova que a fé pode mover montanhas. Meu pai foi de 1979, ele tinha um problema no lábio, de uma ferida, ele amassava a língua e incomodava. Aí um dia ele falou para mim, vamos até no São José a pé? Ele convidou eu. Eu falei, tudo bem, vamos papai, o senhor está com fé, vamos lá, quem sabe o senhor seja curado. Eles fomos, conversamos lá, vamos conversando no caminho, tudo. Chegou no São José, ele fez oração, passou a mão na perna, passou no lábio, a mão, e chegou o padre lá e falou, mas o senhor acredita na pedra? Eu falei, aí ele falou, não, você basta ser uma criança. Aí ele veio embora para casa. Aí chegando ali no Ponte Leão do Currupira, perto da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ele passou ali lavando, falei, pai, cadê a ferida? Ele falou, nossa, sumiu.
Olha, pai, o senhor recebeu uma graça, viu? Depois daquele partido aquela vez, nunca mais incomodou, nunca mais apareceu. Olha, eu vou fazer só uma pergunta para o senhor rapidinho, antes do intervalo, que a gente já tem que chamar o intervalo. E depois a gente vai continuar a conversar sobre isso. O que o senhor achou da reportagem? Não só é necessária, porque não é uma lenda, é um milagre, é uma coisa que nós somos testemunha, né? Sabemos que isso aconteceu, né? Então a gente tem que crer que alguma coisa acima de nós existe, né? É uma afirmação sem dúvida milagrosa. Tá vendo? Tem mais coisas aí do que a gente pode entender. E daqui a pouco o Caderno Digital tá de volta. O programa Caderno Digital está de volta. Hoje eu estou com o historiador, arquiteto e também urbanista Roberto Franco Bueno, e a gente está conversando sobre a Pedra Santa, lá do bairro São José da Pedra Santa. Então a gente acabou de assistir a uma reportagem feita pela Mariane e a gente estava comentando aqui durante o intervalo, né, que isso é um fato mesmo de uma energia, de um mistério que promove realmente alguma ação na vida do ser humano, não é? E o senhor viu que eles inclusive guardaram a pedra numa igreja. E assim, eles têm acesso a essa pedra. Agora, eu não sei dizer, não sei se o senhor tem uma opinião sobre isso, se é a pedra ou se ela é uma intermediária, ou se é só a fé de cada um que acredita que a pedra faz alguma coisa. É muito complicado para mim. O que o senhor acha? Bom, o senhor tem experiência de vida, né? Tem vivência, pode falar melhor do que eu. Os sinais materiais que tocam a espiritualidade, eles não só não têm explicação, né, senão filosófica, né, religiosa, como também eles são sinais, portanto não podem ser transformados em meros milagres ou coisa que o valha, porque Deus manda os sinais como mandou Jesus para a Terra, né? Portanto, se nós consideramos ele como filho de Deus, nós temos que considerar que depois dele vieram os sinais também, né? Então, a nossa religião, a nossa crença leva a crer que ele dá sinais para nós. E esses sinais têm que ser entendidos, têm que ser compreendidos. Se a gente não chega à compreensão filosófica do que ele representa, a gente tem que sentir que é um sinal. E o fato da capela ter sido transformada em igreja é também um sinal do reconhecimento daquilo ali, daquele poder? Sem dúvida nenhuma. Não só é o reconhecimento, como é também o festejo, a forma de testemunhar que aquilo ocorreu não por acaso. Ocorreu porque Deus assim quis. Quem acredita em Deus sabe que tudo tem uma origem, mesmo que seja filosófica, espiritual, religiosa, tudo tem uma origem. O homem, ele pensa, ele age. E o senhor, como historiador, já ouviu alguma história parecida com essa? Não digo envolvendo uma pedra, mas alguma outra situação semelhante aqui em Jundiaí ou em alguma outra cidade? Olha, eu sempre ouvi dizer que a Serra do Japi era um mistério, entendeu? E que lá ocorriam coisas que ninguém sabia explicar. E isso é normal, por quê? Porque os acidentes geográficos, os rios, as montanhas, os vales, os desertos, são sinais de Deus. Nós vivemos numa terra que Deus que criou, não fomos nós que criamos. E o senhor acha que alguém que não acredita em Deus,
por exemplo, vai conseguir encontrar uma explicação científica para uma pedra se movimentar de um lugar? Porque afinal eu já escutei falar de gato, sério, já escutei falar de gato que a pessoa leva para uma outra, doa para um outro lugar e o gato volta para aquela casa. Agora, de pedra... O que o senhor acha? Como explicar isso tirando essa questão da religião? Fica mais difícil, né? Não, eu acho que a emotividade que você está percebendo já na minha pessoa, né, é que explica essas coisas. É o íntimo, o imo da gente é que explica isso aí. Nós não temos, vamos dizer assim, nem a veleidade sequer de compreender os desígnios de Deus. Deus está acima de muita coisa, né? Então, a gente tem que crer para poder viver. Porque quem não crê, não vive. E o senhor acredita que hoje, com internet, muita informação assim, em tempo real, as coisas não se fixam dessa maneira, as crenças, as lendas, as pessoas não se apegam tanto a situações como essa, porque naquela época tinha menos acesso à TV, tinha mais era rádio, eu acredito, né? E era muito conversa entre as pessoas, os vizinhos, as comunidades, ia passando a história, né? Uhum. E era diferente, acho que alimentava mais isso também. Dom Pedro II nunca acreditou que haveria TV na vida, né? Então, eu acho que isso explica, né? Como é que a pedra foi parar lá? Como é que a TV hoje existe? Né? É fruto do quê? Da nossa evolução, é fruto do nosso crescimento espiritual. Tudo isso soma para que aconteçam coisas como essa. Né? Que a pedra vá de um lugar para outro. Sabe Deus lá como é que foi isso? É só Ele mesmo que pode explicar um mistério dessa natureza, né? E as pessoas, elas tendo essa crença, essa fé, até alcançam a cura, o que eu achei o mais interessante. Mas vem do imo da pessoa. Essa cura é Deus que atende aquilo que intimamente eu pedi a Ele. Não tem como isso se ocorrer ou se dar sem que se tenha fé de que Ele vai ajudar. Né? A fé remove montanhas. Moisés disse isso há mais de 1000 anos. Né? É a verdade, fé remove, e não vai remover uma pedra? Hã? E assim, a questão lá daquele relevo, porque esse bairro ele fica no pé da serra? Não, ele fica ali na margem da estrada de ferro, da Paulista, de Jundiaí a Louveira, no meio do caminho, no bairro do Capivari ali, onde existe o sítio que foi de Dr. Monlevade. Do Monlevade. E lá é irregular, assim? E, por exemplo, uma pedra não iria escorregar tão fácil? Não, depois não teria esse escopo de que a pedra escorregou e mudou de um lugar para outro. Eu acho que é muito mais a fé de quem coloca naquele objeto, que a pedra não passa de um objeto da natureza. Né? Mas a fé que a pessoa põe naquele objeto para alcançar aquilo que ela está pedindo a Deus, né? Que venha atender, né? E o senhor viu que as pessoas, elas realmente, desejo. Né? O senhor viu aquele senhor... O senhor conhece aquele Pompermayer falando? Viu que ele falando lá? Eu conheço a família, mas conheço do meu tempo de menino. Os Pompermayer são suíços, né? São família muito antiga, lá de 1800 e pedrada, lá que ele lembra bem, vieram aí para Vinhedo, para Louveira, para aqui o bairro lá atrás, onde estão os suíços, atrás do aeroporto de Viracopos. Os suíços se alojaram naquela região, sabe? E aqui tinha outro. Eles se espalhavam, né? Não iam ficar num lugar só. Né? O crescimento natural da cidade. E depois havia sempre aquela troca de terra, de propriedade, de atividade, né? Uns plantavam uva, outros plantavam milho, outros plantavam mandioca, quer dizer, havia o intercâmbio, né, próprio da economia local, né?
É interessante resgatar essas histórias antigas. O senhor, como historiador, acha que os jovens de hoje precisam conhecer? Não, eles conhecem, eles são curiosos disso aí. Eu vejo que muitos dos que comentam meus livros são moços, são jovens, não são velhos. Claro que os velhos comentam com muito mais coração. Ah, mas é que quem é mais velho viveu aquilo. Exatamente. É diferente. Eles põem o coração, o sentimento na história, né? Quando que o moço põe a filosofia, põe ciência. A ciência, ele quer explicar, e quer explicação, né? Não é diferente uma coisa da outra, é complementar, né? O que um acredita, o outro explica. Mas a curiosidade existe. Sem dúvida nenhuma. E é saudável. Claro, claro. Tem que ter. É aí que, né, o homem progrediu aí, né? O Santos Dumont inventou o avião aí por acaso. Não foi, não. Ele ficou estudando, ele foi lá para Paris, ele quebrou a cabeça, caiu do avião. Ele fez um monte de besteiras para poder aprender como é que o negócio voa. É a persistência do ser humano, claro. né? Ninguém aprende sem quebrar a cabeça em alguma coisa. É verdade. Mas sabe que no próximo bloco a gente tem uma explicação um pouco mais voltada para o lado científico sobre essa pedra, que eu estou curiosa também, porque eu ainda não vi. Eu vou ver daqui a pouco. E aqui em Jundiaí também eu já ouvi falar lá da Serra do Japi. Eu já ouvi falar que tem um certo ponto da Serra do Japi que se você para de carro, o carro, em vez de descer, ele sobe. Eu já Só ouvi que falar inclinado. disso. Eu não vi isso ainda, mas eu já ouvi falar. Então, e o pessoal motoristas que a gente conhece falam que já fizeram isso. Então quer dizer que motoristas da prefeitura do meu tempo. Isso mesmo. Quando eu era diretor de obras na prefeitura. Tá vendo? Uma ocasião, nós tirávamos muita pedra lá em cima, porque houve uma enchente muito grande em Jundiaí, no bairro da Colônia, e muitas casas ruíram, muitas famílias perderam as casas, foi terrível. E nós precisávamos canalizar o córrego da Colônia. E aí foram pegar as pedras. E o córrego da Colônia é muito extenso, ele nasce lá no Caxambu, né? E para canalizar aquilo tudo era um trabalho hercúleo, era uma coisa que, para nós da prefeitura daquele tempo, que dinheiro era... Ixi. Vasco vem Chiaruto, só faltava pedir esmola na rua. Espera aí que o senhor vai terminar de contar essa história daqui a pouquinho, hein? A gente está falando sobre os mistérios de Jundiaí. Caderno Digital volta daqui a pouco. Caderno Digital de volta, e eu estou conversando com quem? Com o seu Roberto Franco Bueno, que é historiador, e a gente está falando de uma história que envolve a Serra do Japi, e o senhor estava me contando que foram buscar pedras lá no alto da serra, e o que aconteceu com os motoristas da prefeitura? O senhor era diretor de obras naquela época. Aconteceu o seguinte, a gente sempre pedia aos motoristas que fossem muito cuidadosos, porque nós tínhamos aberto aquela estrada para caminhão há pouquíssimo tempo, e era uma estrada perigosíssima, porque a serra tem 1.200 metros de altitude, e um caminhão descer por ali afora com uma carga de pedras não é nenhuma brincadeira. E eu chamava muito a atenção dos motoristas, olha, não sobrecarreguem o caminhão, não façam isso e tal. Mas pediram uma última carga quando o serviço do córrego da Colônia já estava chegando aqui na avenida que margeia o rio, né, a Marginal. E no desespero eles queriam acabar de trazer as pedras porque não queriam parar o serviço. Não sei se estava próximo da Semana Santa ou uma série de feriados ou coisa semelhante. E os motoristas, então, estavam dando sangue para fazer um estoque de pedra no final da retificação do córrego da Colônia. E um deles sobrecarregou o caminhão, né? E desceu a serra
todo engatado de marcha, porque os caminhões tinham redução de marcha, mas sobrecarregado, porque era perigosíssimo descer a serra carregado de pedra. E queimou as lonas. Evidentemente que, né, naquela circunstância, as lonas se queimaram. E quando ele chegou aqui embaixo, ele teve que sair da estrada para que o caminhão parasse. Né? Estradinha, estrada de terra, com o caminhão totalmente travado. Eu acredito até que isso foi um milagre, porque a carga que ele levava de pedra estava muito acima do que o caminhão poderia carregar. Então seria a serra ajudando o homem? Provavelmente. Salvando. Eu puni o homem. É. Eu lembro disso até hoje, que eu chamei ele na diretoria e disse para ele: você não tem o direito de arriscar sua vida e sua família por causa da prefeitura. Eu não pedi isso, eu não quero isso e você está suspenso. Ele chorou ali mesmo. Mas era o seu papel, né? Eu tinha que fazer mas isso, né? ele me falou o seguinte: não, doutor, eu reconheço, eu errei e pus em risco a minha família. E o senhor está certo, o senhor tem toda a razão de me suspender, porque eu... Mais tarde, depois da suspensão, quando ele terminou a suspensão, porque eu apliquei a suspensão, para que aquilo servisse de norma, né? Para que eles não pusessem a vida deles... Um exemplo a não ser seguido. Exatamente, a gente para eles deixa não um abraço colocarem em risco. Todos os nossos motoristas da Prefeitura de Jundiaí aqui, abração para todo mundo que já passou aqui pela TV, né? Os que a gente conhece lá do Paço Municipal, todos muito dedicados, muito competentes, e agora a gente vai assistir mais um VT, juntos, eu e o senhor. Vamos ver ali, ó. E a nossa produção continuou a pesquisa sobre a Pedra Santa. Desta vez, procuramos o geólogo Rafael, que explica como ela surgiu na nascente. Observando ali a fotografia da família e tal, ela é uma rocha meio arredondada, um bloquinho meio arredondado, que dentro do conceito a gente chama de matacão, né? Que é um bloco que foi rolado. Se a gente pegar um bloco desses grandões aqui, ele vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai se desgastando e fica arredondado e vai diminuindo. É uma câmara magmática muito grande que ela vai se resfriando, perdendo calor gradativamente. Só que a borda resfria muito mais rápido que o centro. Então, conforme a borda vai resfriando, ela vai quebrando, ela vai se fraturando. E essas fraturas da borda vão formando esses bloquinhos aqui que a gente consegue observar agora, que ressalta no relevo. Então, uma casquinha dessa borda pode ter se soltado, se desprendido, rolado, certo? E parado, por exemplo, na nascente. Na capela, Rafael dá detalhes da composição física da rocha. Então, se a gente observar ela aqui, ela é uma rocha, né? Uma amostra arredondada, parece que ela é meio polida, porque ela foi desgastada, né? Nos termos técnicos, é um matacão, tá bom? Que é uma lasca arredondada, né? Certo? Que se desprendeu por algum motivo erosivo, tal, da rocha no qual ela deu origem. Então essa daqui, ela está arredondada e meio desgastada porque ela foi rolando, né? Teve processo erosivo, processo intempérico, né? Então imagine sol e chuva todo dia em cima desse bloquinho aqui por pelo menos uns 550 milhões de anos. Então ela vai formando, né? Tendo essa feição, ok? Se a gente observar, é uma rocha idêntica daqueles blocos que a gente observou anteriormente lá, né, próximos da uva, das quadras de uva e tudo mais. Então ela teve origem com aqueles bloquinhos lá, né? É uma rocha da família dos granitos, e essa vênula aqui, né, esse risco que tem aqui no meio, é o que a gente chama de venulação, né, de uma vênula, né? Porque esse tipo de rocha, conforme vai se formando, o magma inicial tem bastante água, mas bastante água é 2, 3, 4% de água dentro do magma. Só que a água não entra facilmente na estrutura dos minerais, ele sempre vai ficando para o final da cristalização dessa câmara magmática. Então chega um momento que não tem mais o que fazer, essa água sai da câmara, sai do magma e na forma dessas venulações que a gente vê aqui como se fossem risco dentro da rocha. Quer dizer, é pedra mesmo.
Sem dúvida É uma nenhuma. pedra, cientificamente é uma pedra como qualquer outra, não tem nada de diferente. Não. Então, o que tem de diferente é exatamente o que o senhor falou. É a fé. Justamente. É acreditar, é uma energia, é você ter aquela coisa a mais que o ser humano tem. Né? Todo ser humano tem, acho que mesmo quem é ateu talvez não acredite em Deus como Deus o da religião católica ou cristão, mas acredita em alguma força superior. Porque pelo menos quem viu a pedra rolar. Quem não viu fica com a história. Tem até samba que fala que a pedra rola, né? E que o senhor continue criando e escrevendo e trazendo muita cultura e informação para todos nós. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, foi muito legal conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de ilustrar tanto a história de Jundiaí quanto essa história que nos trouxe aqui a nossa rádio. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Caderno Digital tem reprise às 5h30. Estamos aí de segunda a sexta-feira, 12h30. Até a próxima edição. Tchau, tchau.